Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Celebramos hoje a solenidade do dia de São Pedro e São Paulo. É uma festa que é no dia 29, mas que no Brasil passa para o domingo. Portanto, nós celebramos no lugar da missa dominical, do domingo do tempo comum, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo hoje. Alguns lugares do mundo celebram no dia 29, também do Brasil. E São Pedro e São Paulo é uma festa que também tem uma vigília, ou seja, a véspera tem uma missa própria da vigília de São Pedro e São Paulo. Ao celebrarmos o dia de São Pedro e São Paulo, também nós celebramos, por determinação da Igreja no Brasil, o dia do Papa, porque São Pedro, o primeiro Papa, nós sabemos que os sucessores de Pedro têm a missão de Pedro, a missão de confirmar os irmãos na fé, de poder realmente estar aí como sinal visível da unidade da Igreja, que são o Santo Padre, são os Papas. Por isso nós celebramos hoje o dia do Papa e uma oração especial pelo Papa Francisco, aquele que está à frente da Igreja como aquele que serve, servo dos servos de Deus, e que vai adiante, levando realmente adiante a missão de evangelização, de missão da Igreja, de presença da Igreja no mundo, que olha toda a história, que olha o mundo todo e vê quais são as grandes necessidades e as grandes soluções para a Igreja. E nós somos chamados a estar em comunhão com o Santo Padre, como nós rezamos em cada missa. Cada missa nós citamos o nome do Papa, em união com o nosso Papa Francisco, que é justamente aquele que é Pedro hoje para nós. Junto com o dia do Papa, que nós celebramos nesse domingo, nós também temos um presente para o Santo Padre, que é o óbolo de São Pedro. Ou seja, todas as ofertas de todas as missas em todas as paróquias do mundo se destinam à caridade do Santo Padre. Ou seja, se envia depois como nosso presente a ele, que depois ele utiliza naquilo que é melhor. Quantas vezes vimos o Papa fazer doações para questões de catástrofe, tivemos há pouco tempo atrás aqui para o Rio Grande do Sul, que mandou também, ou seja, ele envia justamente aquilo que recebe para as várias necessidades, além de prover toda a questão do funcionamento da Santa Sé também. Portanto, nesse domingo, dia de São Pedro e São Paulo, dia do Papa, dia do óbolo de São Pedro, que nós possamos ainda mais ver a nossa identidade católica, aquele que nos faz cada vez mais ter uma identidade e que temos alguém que marca a nossa vida, sendo aquele que aceitou ser e ter essa missão de Pedro para nós. Sabemos da vida de São Pedro e São Paulo, né? São Pedro, pescador, aquele disse seu sim ao seguir o Senhor, e que depois foi confirmado por Jesus, quando professou sua fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Portanto, Jesus fala de uma igreja que se constrói sobre essa mesma fé de Pedro, sobre essa pedra, sobre essa fé que você demonstrou agora, acreditando que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo eterno, se constrói a igreja. É dessa forma que nós somos igreja. Quanto mais nós, como Pedro, acreditamos em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Verbo eterno. E ao mesmo tempo, nós olhamos para São Paulo, que foi o grande apóstolo dos gentios, que foi chamado pelo Cristo no caminho de Damasco, depois de um tempo de perseguição contra os cristãos. Eu sou Jesus a quem tu persegues, perseguindo a igreja, perseguia a Jesus. E aí Paulo começa a sua caminhada de conversão e passa com a sua cultura grega, hebraica, latina, passa a ser o grande apóstolo dos gentios, que vai de cidade em cidade, região em região, anunciando e proclamando Jesus Cristo. Não sem problemas, preso, muitas vezes apedrejado, mandado fora das cidades, mas, ou seja, alguém que enfrentou tudo isso porque viu e encontrou-se com Jesus Cristo depois de um tempo de perseguição aos cristãos. São Pedro e São Paulo celebramos para esse final de semana. Eles estão sepultados onde são as duas basílicas. São Pedro, debaixo do altar principal da Basílica de São Pedro, lá em Roma, no Vaticano. São Paulo, lá na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Ali perto tem também o mosteiro de Tre Fontane, ou seja, 3 fontes, onde teria rolado por 3 vezes a cabeça de Paulo quando ele foi martirizado. Celebramos esses 2 grandes ícones e grandes colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, e peçamos a sua intercessão por nós, nessa nossa caminhada de igreja, na unidade e na busca de evangelização e missão.
Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.